paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Como você está? Tudo bem? Sou o evangelista Jackson e hoje nós vamos falar da lição número 3 da revista dos Novos Convertidos da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista que tem como título na sua capa Conhecendo o Reino de Deus, Sou Discípulo. E a lição número 3 que nós estudaremos neste domingo, compreende essa semana, é a lição O Discípulo e o Servo e o Serviço Cristão. O discípulo e o serviço cristão. A Bíblia diz que é onde nós construímos nossa referência. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está chegando agora à casa do Senhor, essa é a turma de novos convertidos. A Bíblia diz é onde nós colocamos nosso texto-chave, nossa referência, que vai balizar aqui toda a nossa fala e a própria lição. Encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Repetindo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Se você não tem uma revista ainda dos Novos Convertidos, de Conhecendo o Reino, eu falo para você que na nossa livraria nós temos para vender essas revistas. Mas se você ainda não tem a nossa revista, abra sua Bíblia, busque sua Bíblia para acompanhar conosco, tá bom? Abra aí e vamos ler a palavra do Senhor. Mas antes disso, enquanto você procura e antes nós começarmos a leitura, vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez aqui, meu Pai, para aprendermos de Ti, para lermos, nos excitarmos e compreendermos cada dia mais a Sua santa doutrina e a Sua palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão aí do outro lado, que estão também conosco, compartilhando e aprendendo, Senhor Jesus, as Sagradas Escrituras. Essa é a oração que nós fazemos, crendo em Ti, crendo na Sua palavra. Amém e amém. A Bíblia diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Para meditar, trabalhar para o Senhor constitui-se no maior privilégio que o homem pode desfrutar em toda a sua vida. E a fundamentação bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. A lição de hoje, portanto, ela vai tratar de um assunto extremamente importante, que é o serviço cristão, o fazer a obra. O maior privilégio que o homem pode desfrutar em toda a sua vida é trabalhar para o Senhor, é se dedicar à seara do Mestre, é trabalhar para o Mestre, entendendo que essa é a maior obra que existe na face da terra, que é levar a palavra de salvação, levar a palavra de renovo, de esperança para os corações daqueles que estão perdidos, para os corações daqueles que necessitam cada vez mais da palavra do Senhor, necessitam de uma palavra de carinho, necessitam de uma palavra de esperança, de perseverança. Fazer a obra do Senhor é buscar nos lugares mais recônditos, mais afastados, levar o Evangelho, pregar a boa nova de salvação e as pessoas, portanto, ao ouvirem a boa nova, se conscientizarem pela graça de Cristo, serem trazidas para o rebanho do Senhor para viver uma nova experiência de vida. Servir a Deus é um privilégio, reservado àqueles que sentem o chamado divino e que voluntariamente se dedicam ao bem-estar da noiva do Cordeiro de Deus. Quando nos voltamos para as páginas da Bíblia Sagrada, podemos ver centenas de homens e mulheres que gastaram suas vidas no serviço do Senhor. Esses abnegados servos de Deus não tiveram suas vidas por preciosas, mas as doaram alegremente para a causa da glória de Deus. Foram pessoas abnegadas, pessoas que negaram a si mesmo, tomaram a cruz, seguiram a Cristo, levaram a palavra, sofreram, porque a própria Bíblia nos fala que no mundo teríamos aflições, mas a Bíblia também nos fala que devemos ter bom ânimo e tendo bom ânimo, porque aquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele venceu o mundo e por ele nós também venceremos o mundo. Trabalhar na seara do Mestre é se dedicar de forma abrangente, de forma total e completa para servir aquele que um dia morreu por nós, entregou a sua vida na cruz do Calvário
para morrer por cada um de nós, por mim, por você que está aí do outro lado. O que nós temos que fazer? Temos que servi-lo, temos que adorá-lo e levar a palavra daquele que se dedica a nós todos os dias. Amém? As nossas conquistas financeiras e profissionais apenas nos servem enquanto estivermos vivendo neste mundo. Porém, ao passarmos para a eternidade, somente as obras feitas para Cristo nos acompanharão. Portanto, façamos o melhor para o nosso Deus. O que é o serviço cristão? O autor da lição, ele divide a lição em algumas partes, capítulos. Nós temos o capítulo 1, que vai falar do serviço cristão. O capítulo 2, que fala sobre quem deve fazer a obra do Senhor. O capítulo 3, que faz referência a como podemos servir a Deus. E a conclusão depois. Mas a questão é a seguinte: o que é o serviço cristão? E aqui o autor da lição, ele vai trazer a etimologia da palavra, ele vai nos dar aqui a origem do termo para entendermos melhor o que nós estamos falando. A palavra serviço vem do latim servitium, que significa servidão, que aponta para a obra realizada por um servo. A palavra servo, por sua vez, do grego doulos, escravo, que quer dizer alguém que é propriedade de outrem. E o cristão é propriedade exclusiva de Cristo, e tudo que esse servo faz deve ser para louvor e glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo, o apóstolo, declara o seguinte: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Quando o apóstolo dos gentios afirma que é servo de Cristo Jesus, podemos entender que ele já não fazia suas vontades, muito menos fazia o que queria. Logo, ele deixa muito bem evidenciado que havia um serviço a ser feito por sua pessoa, ser apóstolo e anunciador da boa notícia do Evangelho de Deus. E aqui podem algumas pessoas acharem estranho: mas, meu Deus, por que eu vou ser um escravo? Por que eu vou ser um servo? Por que eu vou servir? Quer dizer, eu vou me prender. Você, lé do engano, meu amigo e minha amiga, porque estar em Cristo é libertação. Viver em Cristo é ter liberdade, porque agora você já não está sob o jugo do pecado, você não está escravizado pelos prazeres e julgos do pecado deste mundo, mas você experiencia a liberdade que Cristo lhe dá. Você experiencia o amor de Cristo Jesus. Você experiencia também o amor paternal, o Pai, o nosso Deus, que nos vê como filhos, e agora você é um filho de Deus, porque você está vivendo junto com Ele, você está vivendo uma noção de uma relação profunda de pai e filho. Você agora participa do corpo de Cristo, você é um membro da Igreja do Senhor e a sua liberdade vem através de Cristo Jesus. Você não é mais preso pelo pecado, pelos vícios, pelas drogas, por tudo aquilo de ruim que o mundo tem e te oferece, que num primeiro momento pode ser algo muito bom, mas que depois de um tempo te acaba levando para um caminho de perdição. O caminho de Deus é o caminho da luz. Se o mundo te leva ao caminho da perdição, te escravizando, te prendendo amarras em você de pecaminosidade, em Cristo Jesus somos libertos nele e vivemos nele, por isso servimos, porque acreditamos que ele morreu por nós. Nós o servimos porque ele, pela sua graça, nos salvou. Nós o servimos porque entendemos que nada podíamos fazer, que éramos pobres, fracos, que éramos pecadores, mas ele nos resgatou e, portanto, nosso serviço a ele é aquilo que nós fazemos porque somos gratos, porque vivemos uma nova realidade de vida. O serviço cristão tem esse ponto. Uma outra coisa que você pode fazer para também servir a Cristo é orando pela obra. O próprio Senhor disse: peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. É dever do servo de Jesus orar pela obra, interceder por aqueles que estão no campo missionário, interceder pelas pessoas que estão fazendo a obra do Senhor. Ore, portanto, dedique um tempo para a obra do Senhor, orando, sustentando. Se você não pode ir até o campo missionário, se você não pode servir, se você tem algum empecilho que te
faz com que você não faça a obra como você gostaria, mas que você tenha uma forma também, sustente a obra do Senhor. O evangelista Lucas registra em seu evangelho que algumas mulheres sustentavam o ministério de Jesus com suas finanças. E você pode fazer isso. Ah, não posso ir à África, mas posso sustentar o trabalho da igreja missionária na África. Eu não posso ir à Venezuela, mas posso sustentar o trabalho da igreja missionária na Venezuela. E o último ponto aqui da parte 1, do capítulo 1 da lição, fazendo a obra. Então você pode sustentar, você pode orar e você pode fazer a obra, cumprir o ide do Senhor, que é levar o evangelho da graça, o evangelho da salvação, a mensagem redentora para aqueles que precisam ouvir, e toda a humanidade precisa ouvir da graça e misericórdia de Cristo. Capítulo 2, quem deve fazer a obra do Senhor? Aqueles que amam a obra de Deus, aqueles que foram tocados, aqueles que foram transformados, aqueles que foram trazidos até o ministério de Cristo, trazidos à presença do Pai pela graça e misericórdia dele. Estes fazem a obra do Senhor. Crianças que amam a Deus, adolescentes e jovens que amam a Deus e adultos que amam a Deus, ou seja, todos aqueles todos podem fazer a obra do Mestre. E como podemos servir a Deus? Podemos servir a Deus com a nossa família. No final da vida de Josué, ele confronta toda a nação de Israel a fim de que este povo servisse ao Senhor de todo o coração. No final do discurso ele diz: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família, serviremos a Deus, o Senhor. Nossa família é a nossa primeira igreja. Sirvamos a Deus juntamente com os nossos. Façamos o nosso lar um lugar de serviço a Deus, um lugar de culto a Deus. Podemos servir a Deus com o nosso trabalho, né? Tornando digno o nosso trabalho, sendo pessoas éticas, responsáveis, que entendem os valores, que não fazemos coisas erradas, servindo a Deus com nossas profissões e trabalho, impactando assim a sociedade. E podemos servir ao Senhor na casa do Senhor, na igreja, no templo, ou seja, na casa de Cristo, adorando, reverenciando, servindo a Ele como alguém que foi um dia buscado lá do lamaçal do pecado e agora está na casa do Mestre. Amém? Que Deus possa lhe abençoar, que Deus possa estender a sua mão sobre ti e que você seja grato a Deus pela tão imensa graça que Ele manifestou em sua vida através da morte de Jesus e pela presença do Espírito Santo em seu coração. Você recebeu a salvação e agora você serve a um Deus miraculoso, a um Deus misericordioso, e você serve, portanto, a um Deus que é amor e que deseja que você viva uma vida plena na esperança do Evangelho e da Boa Nova. Que Deus te abençoe, que Deus possa te cobrir com as suas ricas bênçãos e até a próxima. Amém.